E aí, meu amigo, tudo em ordem? Agora tá melhor, rapaz. Estamos aqui, né, para o segundo tempo, né, dessa nossa conversa. Satisfação muito grande, né, para a gente poder continuar aqui o bate-papo. Também, né, Como é boa que tá noite aí? para quem está Som, chegando. imagem, como estão? É, Aninha também, tô vendo mais gente entrando aqui, né? Boa noite para todo mundo. É Boa sempre bom noite. poder com essas pessoas para poder também participar da conversa com a gente, né? Perfeito, perfeito. Hoje vai É ser massa. sempre um prazer. Fagner, boa noite, seja bem-vindo. Né? É Bem-vindos, o que meus dá amigos, mais boa sentido. noite, né? Ah, sim, com É o certeza, que né? dá. Para a gente que já está nessa estrada de educador, né? Acho que o que dá mais sentido para a gente é justamente fazer isso, é a gente poder compartilhar e passar adiante, né? As coisas boas que a gente aprende. Perfeitamente. Além do crescimento, né? Na essência, a troca. Né? A Uhum. gente, à medida em que a gente compartilha de algum E fruto das nossas experiências, das nossas pesquisas, né? E aí o retorno a gente sai repensando, reconfigurando, que tem tudo a ver sim, com o que com a gente vai certeza. tratar hoje. Hoje vai ser muito bacana que acho que a gente vai voltar para essa ideia em vários pontos, né? Quando a gente ficar falando sobre os temas que a gente combinou aqui na nossa pauta, a gente vai tratar várias vezes sobre essa questão da doação, da troca, da partilha de conhecimentos e do quanto é importante, né? Pela própria natureza do que nos torna vivos e do que nos torna humanos, esse impulso, né, esse imperativo por passar as coisas adiante, passar as coisas para frente. Eu acho que isso é que está entre os principais pilares, né, do que constitui a nossa natureza. Perfeitamente. Pronto, Aguinaldo, eu já vou. Tiago, Débora, obrigado. É, Somos Débora. gratos. Sejam Só assim que eu bem-vindos vejo e o povo, né? bem-vindas. Esse negócio de isolamento, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir se ver em breve, né? Mas enquanto a gente não pode, né? A gente vai matando a saudade como dá, né? Perfeito, perfeito. E essa fase acelerou, né, facilitou abrir novas portas. Né? Sim, com Tem certeza. sempre lado positivo, né? Tem facilitado muito a comunicação, sem dúvida. Então, eu vou fazer as considerações iniciais para oficializarmos aí esse nosso debate. Né? Por favor. Lembrando que trata-se de esse projeto, essa ação Sentido e Significado, Filosofia, Sentido e Significado, projeto de extensão da UNITER, né? E aí são blocos, eles são definidos por blocos de 4 encontros, 4 temas definidos. Pronto, para concluir, né, essa ação, sentido, a abertura, né, dessa ação Sentido e Significado da Filosofia, como projeto de extensão da Uninter, em que os participantes terão direito a certificados. Hoje trataremos do tema Mito, Senso Comum e Ciência. E aí a gente vai estar discutindo sobre, por exemplo, como funcionam. É como se fosse, vamos dizer assim, como se fossem filtros distintos para abordar determinados fenômenos. E aí a gente vai estar esclarecendo algumas questões, também conceituais, sobre cada dimensão, em suas interfaces, em função de. Existe uma relação de crédito, né, como se determinadas fontes de informação não tivessem os devidos valores, né, como se só o conhecimento científico tivesse uma valoração mais expressiva. E, na verdade, a gente vai estar vendo que cada um tem sua importância, sua contribuição, e que, como na história, ao longo da história da filosofia, especialmente, como é que aconteceram essas releituras, né, a partir desses fenômenos, como um determinado fenômeno pode ser visto de ângulos distintos, né, e que, na verdade, são complementares. Assim como as narrativas míticas são importantes até hoje, fazem parte até do nosso processo, do nosso ato educacional até hoje. Né? E todas essas informações, justamente essas relações,
a gente vai estar justamente situando no contexto atual, que é a grande questão maior. Não é isso? Uhum. Eu vou apresentar aqui o meu grande amigo Edinaldo Gomes, para iniciarmos realmente aqui o nosso debate. Licenciado em Ciências Biológicas, além das formações acadêmicas stricto sensu, e especialista em dança educacional. Acima de tudo, admirador e entusiasta das ciências, das artes e da vida. Então, Edinaldo, Esse sou eu. como sempre, é um prazer aqui sua companhia. Seja bem-vindo. Eu é que agradeço o convite, né? Espero que eu possa contribuir, né, para a gente fazer uma discussão rica, né? E que ao final disso a gente possa deixar o melhor que a gente puder, né, para todo mundo que está nos acompanhando agora e que vai, porventura, né, também ver essa gravação no futuro. Perfeito. Para iniciar aqui o nosso debate, a gente discutiu e definiu como etapa inicial alguns esclarecimentos em relação a conceitos sobre mitos, sobre filosofia e ciência, para a gente ir desenvolvendo nosso debate. Um dos exemplos que eu costumo dar nas minhas abordagens sobre esses temas é, por exemplo, as nossas rotinas diárias. Né? A gente levanta e aí a gente tem toda uma rotina em termos de se preparar para ir para a escola, para o trabalho, etc., a partir de várias crenças silenciosas. Né? A gente é organizado, orientado por tempo, as associações entre trabalho duro e progresso, etc., porque a gente acredita que existe uma relação direta sobre trabalhar e para ter o devido retorno financeiro, as relações de tempo, né? Somos muito presos às relações de tempos, e aí quando à medida que a gente vai refletindo sobre isso, a gente vai avançando um pouco, que inicialmente a gente entende esses fenômenos, né, a partir de família, sociedade, a gente recebe muitas vezes sem questionar. Então são esses elementos que vão nos orientar no trânsito entre conhecimento mitológico, senso comum, né, pela espontaneidade, conhecimento científico, quando tem uma leitura mais criteriosa, sistemática sobre o assunto, visando comprovar, né, esses determinados fenômenos. Justamente sobre essas questões das crenças silenciosas que nós recebemos, né, família, sociedade, como o trânsito para uma leitura mais criteriosa a partir de a nossa capacidade de insatisfação, de questionamento acerca dos nossos fenômenos. Né? Ao longo da história, a gente tinha, né, não tinha acesso a uma informação, um processo mais sistematizado de abordagem sobre determinado tema, né? E existia os nossos temores acerca dos fenômenos que nos cercavam, né? E até mesmo nas buscas, né, por conhecimento de si mesmo. A gente tem do trânsito da cosmologia para o antropocentrismo, né? Então uma atenção maior voltada para as nossas questões mais essenciais. E aí como tem sido esse processo? Né? Por exemplo, essas relações, essa espiral que existe em termos de como a informação nos chega e a nossa condição de refletir, de questionar, né? E assim veiculado pela filosofia, pelas demais ciências. Até mesmo porque ciência e filosofia não existia essa diferenciação inicialmente, né? A filosofia ela abarcava inicialmente todos os possíveis os fenômenos que nos eram apresentados. Como é que na sua área, Edinaldo, como é que você tem lidado com essas relações? E nesse seu processo enquanto professor, quais são, digamos, as questões mais elementares e mais rotineiras com as quais você lida, mas nesse nosso objetivo inicial ainda de conceituar mito, né, senso comum, filosofia, ciência? Na minha Simone, área... Anne, sejam bem-vindas. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por estarem com a gente aqui. Na minha área, eu tenho sempre me pautado pela questão do respeito.
Por ser de formação científica, acadêmica, né, a gente tem esse viés muito forte durante a nossa formação de privilegiar a visão científica, de poder encarar e entender a realidade, em detrimento até mesmo de outras visões. No entanto, com a minha vivência, com a convivência com mais de 20 anos, né, com os meus alunos, depois de muito projeto de pesquisa, depois de muita extensão, depois de 10 anos trabalhando na rede federal, depois de um mestrado, um doutorado, o sentimento que eu tenho é de ter cada vez mais humildade por todas as formas de conhecimento e valorizá-las, porque em cada contexto, cada uma delas é útil e serve a um propósito específico. Em perspectiva histórica, que a gente nunca deve perder de vista o processo que forma as sociedades, as culturas, a gente precisa entender que em cada ponto, cada um desses tipos de conhecimento foi e ainda é muito importante para poder contemplar uma visão da realidade e, a partir daí, a gente poder fazer a construção da nossa história. A ciência, por mais importante que seja, ela é apenas mais uma visão que tende a contribuir para isso, mas que a gente também não pode colocá-la como superior a outros tipos de visão, embora cada uma tenha o seu valor dentro da sua respectiva realidade, dentro da sua respectiva contribuição. Então eu vejo, para poder resumir e responder a sua pergunta, com muita humildade, com muito respeito, a importância de cada tipo de conhecimento para a contemplação da realidade humana. Perfeito. E a gente tem outra prova da importância disso, né? Vamos entender que, inicialmente, os recursos de exploração sobre determinado tema eram muito limitados. No entanto, a necessidade de entender os fenômenos que nos cercavam, e em função da nossa capacidade de se incomodar, do desconforto, né? O que é isso? Como lidar com essas questões, né? Então, a importância das narrativas míticas, por exemplo, e na própria antiguidade grega, era a forma como a educação era transmitida, né? Os conhecimentos eram transmitidos. Então, eram transmitidos. E aí a gente tem os grandes nomes, Hesíodo, né? Como nessa questão, Homero e Hesíodo tentando explicar os fenômenos da natureza a partir dos deuses, etc., né? Então, esse processo, ainda hoje a gente conta aquele exemplo clássico quando a gente encontra uma pessoa, o santo não bateu com o santo daquela pessoa, né? São provas de como lidar com essas questões. Como acontece Nossa, isso? a educação com nossos filhos, por exemplo, né? Crianças ainda se descobrindo, não entende, até mesmo em condições, principalmente, em condições limitadas, né, de entendimento. Então, como é que a gente vai lidar com as questões relacionadas, por exemplo, como transitar do Papai Noel, né, do Coelho da Páscoa, para as relações mais concretas, exato. Então, a gente sempre se utiliza ainda das narrativas míticas, do senso comum, até, né? E aí vem na nossa busca por uma abordagem mais criteriosa, para adentrar, por exemplo, ao mercado de trabalho e vestibular e etc., aí a gente começa a ter realmente assim, acesso a métodos de investigação, né? O indutivo, a própria produção do nosso TCC, né? Por exemplo, em relação a uma hipótese que precisa ser validada por inúmeros métodos e uma metodologia específica, né, para toda uma validação e etc. Como é que é lidar isso na sua prática, meu amigo? Eu sempre gosto de tratar tudo em retrospecto, né? Quando eu estou trabalhando com os meus alunos, seja em projeto, seja orientando, né, pós-graduação, até em nível médio, a gente sempre procura ter esse respeito pela visão de todo o processo. Dentro dessa forma de pensar, aí a gente precisa, né, ter um respeito pelo nível no qual a gente vai encontrar as pessoas para poder saber como a gente vai construir o conhecimento junto com elas. Para alguns tipos de situação, para alguns tipos de
aprendizado, a gente precisa de algumas adaptações. Então, a gente pode até utilizar a questão da simplificação da linguagem através de recursos que se aproximam bastante, né, de uma narrativa alegórica, como a gente viu na semana passada, uma narrativa de parábola, uma narrativa de comparação, de paráfrases, de exemplos que a gente traz do senso comum para poder atrair a pessoa, o interesse dela por um determinado assunto, e a partir daí a gente poder construir todas as competências que são necessárias para que a gente possa ajudá-la a poder construir a sua própria formação e a sua identidade enquanto pessoa, enquanto cidadão e enquanto entendedor da ciência. Então, a gente lida muito com essa questão, e eu particularmente, né, eu me incluo também nesse grupo de pessoas que adotam essa abordagem, de sempre trabalhando com graus de complexidade crescentes. E esses graus de complexidade, às vezes, exigem que a gente se aproprie de elementos como era feito pelos antigos gregos, como você bem colocou, né, dessa questão da gente poder usar alguns tipos de narrativa, alguns tipos de exemplificação que possam fazer com que a comunicação fique mais fácil e a partir daí a gente possa, uma vez a mensagem estendida, ir trazendo essas pessoas para outros tipos de compreensão, para outros tipos de contemplação do conhecimento, da realidade e da interpretação de fenômenos. Perfeito. Eu vou entrar num assunto agora que tem muito a ver para inflamar também, né, no caso das fake news. Por favor. Que esse processo nosso de investigação, né, sistemática ou não, etc. Sim. Eu gosto muito do exemplo do mito da caixa de Pandora, né, quando Prometeu roubou a centelha de fogo lá do Olimpo, que Zeus, para castigá-lo, amarrou numa montanha, né, e uma ave de rapina estava lá digerindo o fígado dele, não é isso? E aí, por essa renovação dele, enquanto castigo eterno e tudo mais, e ainda ele deu de presente para o casamento do irmão dele, a caixa, a Pandora, né, para que ela, na condição de que ela não abrisse, porque na caixa continha todas as desgraças, né, que seriam entregues à humanidade. Mas a orientação era que ela não abrisse. Mas, lidando com essa nossa, especialmente, segundo a narrativa mítica das mulheres, né, da curiosidade, da impulsividade, ela abriu a caixa. Então, são questões que assim, fazem parte da nossa essência, né? A curiosidade, a investigação, o questionamento, a insatisfação por determinadas informações. E a própria ciência tem isso, né? Um paradigma que é quebrado e que é novamente investigado. E é esse processo que renova, que reformula o conhecimento e que nós temos cada vez mais um maior acesso à informação. No entanto, existem também, pela nossa capacidade até no Sapiens de Harari, por exemplo, né, na nossa terceira classificação de inteligência, essa nossa capacidade de criar histórias e conceitos, etc., que marca, né? No nosso dia a dia, nós contamos histórias, recebemos histórias, e elas passam a ser marcantes para ajudar nessa nossa condição de assimilação a determinado conhecimento. Então, nesse processo, as fake news, por exemplo, são mais um exemplo de como consumimos informação, muitas vezes de forma desenfreada, sem questionar, e aí a gente acaba propagando, como um telefone sem fio, né, essa informação, sem o devido questionamento. E aí existem os problemas em relação a isso. Né, meu jovem? Sim. Joga a bomba agora. Olha só. Exatamente. Seguinte, para falar sobre isso de uma forma respeitosa, né? Porque às vezes isso acontece, não é porque as pessoas sejam mais, esse conceito de maniqueísta, né? Ele não faz a gente avançar a discussão para lugar nenhum. Isso acontece por várias razões.
Para poder tentar contextualizar a importância disso, eu vou fazer uso do Harari, como você mesmo fez, quando ele fala lá da revolução cognitiva, que é esse período histórico da evolução humana, onde se tem o registro de que houve uma expansão muito grande da capacidade cerebral, e com isso a gente conseguiu o pensamento abstrato. Essa capacidade de pensar de maneira abstrata, isso fez com que a gente se diferenciasse dos outros mamíferos, por exemplo, para poder explorar o meio de uma forma mais eficiente, para poder explorar o meio ambiente de maneiras que os outros animais não conseguiam. Isso foi muito bom, mas isso também trouxe para a gente outra bênção e, ao mesmo tempo, um desafio muito grande, que foi a questão do se questionar, que você colocou muito bem. Então, essa revolução cognitiva e essa expansão da capacidade cerebral do Homo sapiens, ela trouxe para a gente a questão de a gente se questionar sobre o porquê das coisas serem como são, da realidade ser como é, e com isso surgiram as várias explicações para a gente poder dar sentido para a nossa vida, para a gente poder entender ou dar um sentido para a nossa existência. E isso, em algumas correntes filosóficas, ganha uma expressão que é chamada de preencher o vazio existencial. Né, preencher esse vazio, esse sentimento de a gente saber, por exemplo, que até agora a gente é a única espécie conhecida, né, que sabe que vai ter um fim, que tem consciência da própria finitude. Isso trouxe para a gente uma inquietude que sempre se tenta preencher de alguma forma. Tem gente que viaja, tem gente que estuda, tem gente que salta de bungee jump para tentar preencher isso, e tem gente que prefere consumir narrativas que, infelizmente, se distanciam da realidade. Aí agora a gente está entrando na parte mais delicada, né? Que é essa parte daí do fake news. Então qual é o meio que eu estou tentando fazer um meio de campo aqui para a gente passar, né? Essas explicações que aconteciam no início, que era o pensamento mítico, que era para você tentar explicar fenômenos da realidade através da intervenção, né, de entidades metafísicas, através da intervenção de deuses, por exemplo, que eu quero que acontecia na mitologia grega, na mitologia egípcia. Se a gente for parar para analisar, pelo menos eu não sou antropólogo, mas até onde eu consegui pesquisar, em todas as grandes civilizações antigas existe um mito da criação. E aí, com isso, é uma tentativa do ser humano de tentar entender a realidade e lidar dentro dos padrões vigentes com sua própria finitude. Esse pensamento, pouco a pouco, ele foi sendo substituído por outras formas de entender o mundo e a realidade. Que aí a gente começa, por exemplo, com os gregos, né, com os pré-socráticos. Quando a gente começa com Heráclito, Tales de Mileto, Anaximandro, aqueles caras lá que vieram antes do trio que a gente falou na semana passada, né, que é de Sócrates, Platão, Aristóteles. Então, ele já vem com essa tentativa de querer dar um sentido para a existência humana. E esse é o grande esforço, né, e é o grande legado que a gente tem e que nos aproxima, né, da filosofia e do quanto ela é importante ainda para entender a condição humana no mundo atual. Porque ela transcende os fenômenos que são investigados na esfera científica. No entanto, para determinados tipos de fenômenos, era necessário que houvesse outro tipo de abordagem e de compreensão da realidade. Nesse caso, aí a gente teve ainda durante muito tempo a ciência e a filosofia compartilhando muitos elementos em comum, como, por exemplo, o ato de se questionar, a questão do pensamento analítico, do pensamento racional, a questão de propor explicações baseadas em lógica, em observação. Mas, lentamente, a ciência ela foi se distanciando um pouco da filosofia quando ela assume um caráter mais empírico, mais experimental. Que aí é quando a gente já vai chegando, agora deu um pulo enorme, né? Mas aí quando a gente passa para esse ponto, a gente já passou pela queda do Império Romano, já passou pela peste negra na Europa, já passou pelo Renascimento e chega lá no século XVI na Revolução Científica, né? Que a gente vai ter lá com Francis Bacon, com Galileu, com o próprio
Isso. Descartes, Né, com o próprio René Descartes, né, o Cogito Ergo Sum, aquele, enfim, o discurso do método, né, a obra dele que ficou super famosa. Então, com isso a gente teve a criação da ciência propriamente dita, né, como a gente conhece hoje, com as devidas adaptações. Então, o que é que acontece? Para muitos dos fenômenos que a gente vive na atualidade, é imprescindível que a gente tenha uma certa formação científica, que normalmente é passada nas disciplinas de ciência, durante os ensinos fundamental e médio, para a gente poder ter uma compreensão mais sólida da realidade. O problema das fake news é que elas não apoiam as narrativas que são construídas em evidências científicas, e com isso a gente constrói uma visão de mundo que, além de não corresponder necessariamente à realidade, ela pode ser muito perigosa. A ciência, tal como ela acontece hoje, ela não é um processo dialético. Não é eu chegar assim, olha, esse relógio cai no chão aqui se eu soltar ele. Ó. Aí chega outra pessoa e diz, não, mas eu não concordo com isso porque eu acho que ele não cai. Concordando ou não, meu amigo, o relógio vai cair do mesmo jeito. Então, existem determinados tipos de fenômeno, determinados tipos de abordagem e determinadas áreas do conhecimento humano para as quais, se a gente não tiver o cuidado de analisar isso dentro de uma perspectiva técnica, científica, racional e desapegada de vieses, de visões que são proporcionadas por fake news, a gente vai estar se distanciando da realidade. E se isso for feito numa esfera individual, aí acho que algumas pessoas vão querer se apegar ao princípio da liberdade, né? Não tenho o direito de fazer o que eu quiser. Mas a partir do momento que você constrói uma narrativa que não é baseada na realidade, que não é baseada no pensamento científico, que não é baseada no pensamento racional, que não tem pé na realidade, que você não tem como provar o que você está afirmando, e você comunica isso para outras pessoas, colocando talvez até a vida delas em risco, isso assume uma outra dimensão e isso deve ser combatido. Nós, como professores, como educadores, precisamos ter essa consciência de que, independente do que a gente encontrar por aí de afirmação, a gente precisa se policiar para sempre verificar as fontes das informações e para a gente também poder ajudar as pessoas a ter esse mesmo tipo de critério de seleção e de não aceitar passivamente tudo que chega até elas. Interessante que essa questão das fake news, elas também são baseadas nos fundamentos iniciais, por exemplo, das narrativas míticas. Por que tamanha força em volume e intensidade a respeito de características marcantes da narrativa mítica, autoridade, né, e tradição. Então, dependendo de quem falava, de quem transmitia, você assimilava aquilo como verdade. Né? Isso na própria Idade Média, numa outra roupagem, também, né, da autoridade divina, então era inquestionável. Assim como as informações que a gente recebe do nosso dia a dia e do conhecimento mais espontâneo como senso comum, né, de família e sociedade, a autoridade dos nossos pais sobre determinado assunto. Por que não fazer isso? Isso aqui é desta forma. Né? As justificativas a partir desses dois elementos sempre determinam, muitas vezes, a forma como a gente assimila e muitas vezes não questiona. Então, as fake news, elas também têm essas características marcantes, né? Porque eu vi isso de fulano. Então, autoridade e tradição sempre nos acompanham. Mas, a fonte, a partir dos conhecimentos científicos, de todo o seu processo de configuração, de sistematização, de metodologias, de métodos de abordagem e tudo mais, nos dão a condição de, peraí, deixa eu ver se realmente isso é dessa forma. Então, uma das nossas orientações, uma das nossas preocupações em nossas práticas, né, enquanto educadores, é justamente estimular, incentivar, provocar essas reflexões para que, receber determinadas informações, perfeito. Vamos analisar esse processo, né? Vamos agora usar o filtro do conhecimento científico. Então, quais foram as fontes
que você pesquisou para justificar determinado fenômeno, para transmitir determinada informação, para fazer parte da cadeia ou para, quebrar essa história em um ciclo, né? Esse ciclo vicioso que justifica as fake news. Então, enquanto educador, é um dos nossos grandes desafios, meu amigo Ednaldo. Com certeza. Para isso daí, a gente precisa primeiro lembrar, né, junto com a galera que está acompanhando a gente, a importância do método científico e quais são as etapas que constituem ele, para a gente poder partir de uma base sólida. Então, para os diversos tipos de ciência, né, eu sempre gosto de dizer que existem métodos científicos, né, que a gente vai ter, por exemplo, para ciências mais formais, como a lógica, a matemática, a gente pode utilizar uma abordagem que ela é mais dedutiva, né? Eu posso partir de axiomas, eu posso partir de pressupostos e chegar a conclusões. Mas para alguns outros tipos de ciência, como por exemplo as ciências da natureza, e aí a gente vai ter nesse caso a química, a física, a biologia, né? Que são o carro-chefe desse campo do saber, a gente vai precisar ter outro tipo de abordagem, que a gente chama de método hipotético dedutivo, que a gente se baseia num princípio da ciência popperiana, do Karl Popper, onde a gente procura trabalhar com o princípio de falseabilidade, ou de falseamento da hipótese. Como é que ele acontece? A gente observa um fenômeno que acontece na natureza, a gente propõe uma explicação para esse fenômeno, uma explicação provisória, que é chamada de hipótese. Essa hipótese, a princípio, ela é binária, ela pode ser verdadeira ou falsa. E aí, então, você vai testar essa hipótese, vai fazer um estudo experimental sobre condições controladas. Normalmente, a gente separa isso num grupo teste, num grupo controle, vai ter uma análise estatística, se for uma pesquisa de abordagem quantitativa, e a partir daí a gente vai tirar conclusões, para saber se aquela hipótese corresponde à explicação do fenômeno com um determinado grau de confiabilidade ou não. Então, uma das formas que a gente faz para poder chegar nessa conclusão é comparar o resultado que a gente obtém do nosso experimento com aquilo que a gente chama de estado da arte, que geralmente a gente consegue entender o estado da arte como o estado no qual uma determinada área se encontra no momento em que eu estou realizando a minha pesquisa. O que é que isso significa? Que eu vou procurar artigos científicos, artigos de revisão sobre o assunto que eu estou abordando, para saber o que é que os pesquisadores fizeram, o que é que os cientistas que estão na mesma área que eu fizeram até o momento em que eu concluí o meu trabalho. Então eu vou pegar esses resultados deles, comparar com os meus, e como você falou de TCC um pouco antes, né, geralmente isso vem na parte de resultados e discussão. É a parte mais chata que tem, né, que até para a gente que já tem um pouco mais de vivência, de experiência, é muito complicado você discutir um resultado, né, que você, na verdade, a gente sempre diz isso, né, que a gente na condição de professor é mais fácil. Então, é só você comparar o que você fez com o que os outros fizeram e ver se foi igual ou diferente. Aí a gente dá essa abordagem simplista para não causar pânico nos alunos, né? Mas normalmente é uma construção intelectual bastante trabalhosa, né? Que exige muito de qualquer pessoa que se dedique a fazer um trabalho com a seriedade que é necessária. E é aí onde a gente perde para as fake news, porque geralmente também, além do argumento da autoridade, elas são baseadas em narrativas simplificadas de determinados fenômenos. E aí é muito mais fácil você dizer uma frase de lacração, dizer algo para fechar, entre aspas, do que você sentar com a pessoa e tentar explicar um fenômeno com toda a complexidade possível de ser abordado de acordo com o contexto, com a pessoa que está ouvindo, que merece, que a situação merece. E é por isso que a gente tem esse desafio, né, de tentar simplificar o máximo possível a forma como a gente fala, e a partir daí a gente poder falar uma língua que as pessoas entendam, sem perder de vista o rigor e o respeito que a gente tem que ter por todo esse processo. Porque senão a gente vai estar concorrendo para poder desfavorecer, né, a visão e a importância que a ciência tem na interpretação dos fenômenos da realidade. É um assunto muito delicado e complexo, né? Estou vendo aí também, vamos tentar também contemplar aí a questão que levantada por Luciano,
durante esse nosso debate. E aí nós já falamos, direto ou indiretamente, desde, por exemplo, um dos nossos maiores filósofos, né, Platão, em seus debates, a dialética, essa relação de, eu quero destacar o elemento contraste, no sentido de oposição de teorias, né, para se chegar a uma determinada síntese. Nas próprias artes cênicas, no teatro, confecção de roteiros e espetáculos, a ideia do contraste, né, quando a gente falou no último encontro a respeito de, por exemplo, Joseph Campbell, né, da narrativa do herói, e aí sobre a questão de quando ele vai transitar do mundo comum para o mundo especial, justamente a ideia do contraste seria justamente para que pudéssemos acompanhar de forma mais clara como foi essa transição por exemplo, como a gente falou, né, da Matrix, quando ele sai do mundo comum para descobrir uma outra realidade, a ideia de contraste, de você colocar contextos muito diferentes para facilitar esse trânsito, esse entendimento. Na minha área não. Na área, à luz da ciência, para validar determinadas estratégias, e aí eu volto para a minha área na parte em si da prescrição de exercícios, quando a gente vai colocar a seleção de uma amostra, e aí o grupo controle, mas a gente também trabalha com o efeito placebo. Sim. Então, justamente volto para a questão que você falou muito bem, a respeito do processo de sistematização da produção e validação de determinado artigo científico, por exemplo. E aí, quando a gente faz as comparações, um grupo controle submetido a determinado estresse do exercício, né? Todos os elementos muito bem sistematizados, pré-definidos, mas também aquele grupo que pensa que está sendo submetido às mesmas condições, justamente para a gente comparar as respostas, né? E redirecionando para essa questão da história, aí a gente tem, né, quando saímos da Idade Média, das narrativas inquestionáveis, né, pela autoridade divina, etc., partindo da nossa capacidade de satisfação, de questionamento, etc., de não aceitar mais determinadas narrativas sem a condição de refletir, de confrontar, de refutar, etc. Uhum. E a gente aprendeu isso, na verdade, desde Sócrates. Né? Passamos um tempo aí abafado nesse período e depois conseguimos resgatar, especialmente a partir dos conhecimentos científicos. Então veio Auguste Comte com o positivismo, e aí a própria ideia nossa, né, na nossa bandeira de ordem e progresso, veio nesse período. Então a gente tem essa contribuição da ciência para alavancar, mas como característica especial, reforçando isso, é justamente essa condição de quebrar paradigmas. A ciência tem nos permitido isso. Você tem um determinado modelo sobre determinado fenômeno, uma justificativa, e aí vamos questionar a luz da ciência, através de todo um processo de sistematização, etc., para que a gente entenda de uma forma mais clara, mais objetiva, determinado fenômeno, e possa realmente se beneficiar desse conhecimento. Aí eu destaco também, por exemplo, uma das obras de José Saramago, né, do ensaio sobre a cegueira, em que ele evidencia essa nossa passividade e dificuldade até de assimilar tamanho volume de informações. E aí ele coloca como hoje nós somos o próprio produto nesse mercado de imagens, né? A gente consome muita informação sem tempo de processar aquilo. Então, nesse trânsito aí, nesse trânsito conflitante aí, entram de forma fácil as fake news. E aí, como você muito bem falou, esse cuidado que nós temos que ter, em função dessa nossa condição de fácil acesso, capacidade, etc., para não estar transmitindo, passando informações que possam, muitas vezes, prejudicar
a nós mesmos e ao próximo, né? Esse é um dos grandes problemas desse nosso acesso à informação e muitas vezes nessa nossa busca por um facilitador, né? Como você bem falou aí, que um dos nossos grandes problemas enquanto professores é tentar não assustar, não assombrar os alunos, mas que eles precisam entender que existe toda uma escada, degrau por degrau, em termos de sistematização, de aplicação, de validação e tudo mais, para você justificar a hipótese inicial e etc. Né? A gente tenta facilitar, mas, no entanto, não pode facilitar muito, porque senão corrompe o processo. Infelizmente, essa é uma das grandes questões das fake news, né? Sim, e do cuidado que o cientista também tem que ter, do cientista, do divulgador científico, do professor de ciências, em relação a essa visão, né, da imparcialidade da ciência, né, que aí dialoga com essa questão do positivismo, né, de que o cientista é um ser imparcial, que ele sempre vai ter isenção do processo. A gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, porque a gente pode, na hora que a gente, até a forma como a gente decide abordar uma questão, a gente já mostra envolvimento com ela. E por causa disso, não é um processo que é tão isento, que é tão imparcial. Então, ele realmente exige muito da gente, exige um esforço muito grande das pessoas que ousam ainda pensar de maneira científica em saber como abordar uma questão, como montar um experimento, como comunicar um resultado, como divulgar isso para as pessoas. Todo o cuidado que a gente precisa ter nesse sentido também, porque durante muito tempo, especialmente nas ciências da natureza, né, nas ciências humanas e sociais, essa questão que foi colocada por esse rapaz aqui, por Luciano, né, que ele está colocando aqui, é mais voltada para a parte das ciências humanas e sociais, né, porque tem toda essa questão de que a gente, por exemplo, né, a gente se vangloriava muito, né, de que não, nas ciências da natureza, nas ciências médicas, nós somos os imparciais, nós que conseguimos fazer a coisa de maneira totalmente isenta. Não existe isenção. Mas isso também não significa que não exista um método, porque esse método ele não seja confiável para que ele seja reprodutível e para que ele seja aplicável em outras situações por outros cientistas para saber se a gente chegou nas mesmas conclusões ou não. Aí, a questão do materialismo dialético também dialoga muito com essa visão marxista, né, de história, que a gente tem, que também, né, vai muito para a questão de ciências humanas e sociais, que talvez seja interessante a gente ver isso com um sociólogo em outro momento, né, para a gente poder dialogar isso com toda a profundidade que realmente é necessária. Mas, nesse caso daqui, a gente também precisa ter o cuidado de ver que é uma visão. Agora, que essa visão é apenas uma entre as possíveis que a gente tem para poder abordar o fenômeno de explicação, até mesmo dentro da ciência. Depois que a gente vai estudando, a gente vai vendo que existem várias correntes de pensamento. A ciência popperiana, né, que foi aquela que eu me referi agora há pouco, ela é apenas uma, né, dentre as formas da gente poder entender como um fenômeno pode ser abordado, especialmente para o caso das ciências da natureza. Mas também é um método que tem críticas, né? Tem limitações, como qualquer método, por causa da natureza da própria condição humana. Porque, antes de qualquer coisa, toda experiência é sensorial, beleza? Tudo que chega no mundo, até nós, vem dos 5 sentidos. E aí a gente vai receber todas essas informações do mundo, a gente vai processar isso via nosso sistema nervoso, e a partir daí a gente vai formar nossas impressões, nossas compreensões, e o cérebro vai poder fazer o processo de racionalização. Mas, mesmo com tudo isso, a gente ainda tem que admitir que a ciência é limitada. Aí tem gente que quando ouve isso daqui, né, aí diz, mas a ciência erra. Meu amigo, graças a Deus que a ciência erra, porque é justamente a quebra de paradigma que você falou. Os métodos mudam, a forma de poder investigar um fenômeno pode ficar mais refinada, a maneira de você abordar uma questão pode ser vista por outro ângulo, que pode não ter sido vista há décadas atrás. Por exemplo, em 1905, todo mundo achava que a física newtoniana explicava o mundo. Aí chegou Einstein e deu uma voadora na caixa do espeto da galera e não é assim não.
Né? Aqui tem outra forma de a gente ver a realidade aqui, papai, não é assim não. Então, qual é a grande questão? É que, acho que era o Schrödinger, aquele cara lá da caixa do gato que tá vivo, tá morto, né? O pessoal da física aí depois pode dar uma ajuda, que ele dizia que a ciência, ela avança de funeral em funeral, né? Porque às vezes a gente precisa, né, que toda uma geração de pessoas que estão presas a uma determinada visão, a uma determinada realidade, elas cedam lugar para uma nova geração de pensadores que possam, a partir daí, abordar a realidade a partir de uma nova visão, de uma nova geração. E é aí onde entra o papel do professor, que a gente também tem que se policiar para a gente não ter o que o Leonardo Milodinov, que é autor daquele livro Andar do Bêbado, Elástico e Subliminar, ele chama de pensamento cristalizado, que é a gente ficar preso a visões fixas e achar que toda a complexidade do mundo e da realidade ela pode ser abordada apenas por um ponto de vista estabelecido. Aí é nesse ponto que é importante que a gente dê espaço para que novas teorias surjam e para que a gente não caia nessa armadilha de apenas querer olhar o mundo por uma lente, por uma única realidade. Eu acredito até que tinha aquele filósofo grego lá, não, romano, perdão, o Cícero, né, que ele era poeta, ele era filósofo, ele é um monte de coisa lá, né, o orador, né, aí o que é que acontece? Ele dizia assim, né, eu tenho muito medo do homem que só lê um único livro na vida. Né, eu tenho muito medo de um homem que só lê um livro só, que eu acho que essa frase também, se vocês forem pesquisar, ela foi repetida depois por São Tomás de Aquino, foi repetida depois por muitos outros estudiosos que vieram depois, para tentar enfatizar esse perigo da gente poder se guiar apenas por uma única visão. E aí eu gosto muito de ter essa humildade, de entender que métodos mudam, visões mudam, e a gente tem que estar sempre com um pensamento flexível para poder acompanhar isso. Inclusive, eu até gosto de pensar que envelhecer é a incapacidade de você acompanhar a mudança dos tempos. Você pode se tornar uma pessoa com uma idade cronológica avançada, mas com uma idade mental jovem, desde que você acompanhe as mudanças do mundo. E isso vai ser muito determinante para o que está acontecendo com as próximas gerações. A gente está com uma população brasileira, por exemplo, que está envelhecendo. A gente está agora com um problema no mundo que a gente tem gente demais, um mundo que está cada vez mais detonando os recursos naturais. Antes a gente falava de que não, a gente precisa voltar para o normal, né? Quando começou o coronavírus, eu achava super engraçado, porque o pessoal ficava falando, né? Não, a gente precisa voltar para a normalidade. Meu irmão, no mundo onde milhões de pessoas passam fome, onde a gente está detonando recurso natural, onde a gente está aumentando a temperatura global do planeta, isso é um mundo normal, velho. Sinceramente. Então, qual é a questão? Se a gente não parar para se permitir questionar, e aí é nesse ponto onde a ciência e a filosofia, elas fazem isso. Elas estão aqui juntas lá na pré-história, elas se separam, um pouquinho voltam de novo lá na Idade Moderna, no Renascimento, e elas vão caminhando juntas em paralelo. Se a gente não tivesse cuidado de sempre estar acompanhando a mudança do mundo e fazendo uma reflexão crítica sobre o que os cientistas produzem, aí a gente vai ter uma sociedade muito mais perigosa. Porque cientista, ele descobre, mas quem decide o que deve ser ou não usado é a sociedade. É a gente que deve refletir criticamente, e é aí onde entra o pensamento filosófico, que ele é tão importante por isso, porque ele nos ajuda a questionar, inclusive a questionar a própria ciência. Deixa eu engolir cuspe agora, né? Falei. Interessante, né? De novo aí nessa nossa contextualização, para um exemplo prático nas minhas atividades, desde Platão e Aristóteles, nessa história de confrontação, de quebrar paradigmas que a ciência tem permitido alcançar novos patamares, desde a relação deles entre mundo sensível e inteligível, né? O que nos cabe em termos de racionalização, de não se limitar ao aparente e sim questionar. Então esse já foi um dos grandes impulsos que nós tivemos na própria história da filosofia. E aí, dos socráticos, quando entram os pré-socráticos, voltando um pouquinho anterior, voltando à relação do mobilista, do Heráclito, né? De não somos os mesmos quando nem o rio, né? A gente
tudo, todo o processo nosso de entendimento, de evolução e desenvolvimento, etc., é um processo muito dinâmico, então a relação contrastante, de oposição até, nesse sentido, em relação a Heráclito e Parmênides, aí a gente entra nos empiristas e nos cientistas racionalistas, exato, quando a gente vê Hegel, a Merleau-Ponty, e aí Descartes, que o rapaz falou aí, né? Justamente. Isso. Estou voltando isso, exatamente. Justamente. Não tá e falando, aí, quando a gente sei que tu gosta desse teórico, eu tava esperando só tu falar aí, porque eu sei que tu, né, tu gosta dele já em outras conversas, né? Muito assunto para um encontro desse. Então a gente tem que realmente trabalhar em cima de alguns recortes, né? Para poder contemplar tamanha complexidade. Realmente não dá para atender a tudo isso. Então a gente vai tentando alinhar alguns pontos para facilitar o entendimento. Porque, na verdade, esse objetivo desse nosso debate é justamente esse. Tratar de questões da filosofia, mas de uma forma mais acessível. Que, na verdade, não tem como a gente tratar só... A gente está tratando de filosofia, mas está tratando de história, de sociologia, né? Que é um processo muito interdependente. Mesmo que a gente tenha... Por exemplo, a própria filosofia, a gente está sempre dando ênfase ao ocidentalismo. Mas a gente já falou aí, né, você bem falou aí, sobre que determinados temas, sobre a origem do mundo, por exemplo, todas as culturas têm suas próprias narrativas míticas, racionais, né, sem dúvida. E aí a gente vai avançando, aí chega no existencialismo de Sartre, que a gente sai da cosmologia para o antropocentrismo, mas buscando entender, e aí no existencialismo, tendo como expoentes o Sartre e Simone de Beauvoir, por exemplo, em relação a que nós construímos a nossa própria existência. A existência precede. Aí a gente tem o quê? A forma como a gente entende, se passa a se perceber, a gente vai construindo a nossa própria história. Nós temos essa condição, nós somos suficientemente para isso. No entanto, essa nossa predisposição à acomodação, à dificuldade de sair da zona de conforto. Aí, no meu exemplo prático, certa vez, numa dessas aulas que eu estava ministrando numa faculdade, cidades vizinhas aqui, Petrolina, e aí estávamos discutindo sobre flexibilidade, sobre a importância da flexibilidade. E um aluno se pronunciou. Acho extraordinário isso. Ele, professor, eu não concordo com essa questão sobre a flexibilidade, porque, de acordo com fulano, não é bem assim. A flexibilidade deve realmente fazer parte do aquecimento para determinada atividade, etc. Aí eu, para inflamar a discussão, né, para poder a gente debater, que eu gosto muito de estar transitando lá entre os alunos, eu entendo como eu volto para a antiguidade grega, eu gosto dessa interação, né, digamos, esse efeito meio socrático da história, de estar confrontando e construindo a partir desse debate, etc. Eu fiz, tá certo. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Na sala, na época tinha uns 38 alunos, mais ou menos. Na sala aqui, quantos artigos vocês leram? Não estou perguntando a um aluno, eu estou falando somando da turma sobre esse assunto. Vocês leram 5? Aí todo mundo calou. Silêncio mortal, né? Ninguém deu nada. Justamente, rapaz. E aí, para você ver, mesmo numa condição, a dificuldade que é para o aluno se desligar do ritmo do ensino médio para o ensino superior, essa transição não é fácil, é impressionante isso. Porque a dificuldade para a leitura, por exemplo, é muito grande. As pessoas não querem mais ler, de modo geral,
uma parte expressiva da população está com dificuldade do hábito da leitura. E a gente sabe que para retirar essas bitolas, para poder a gente ter uma leitura mais ampla da realidade, para superar, por exemplo, o efeito degenerativo das fake news, a gente precisa ler, a gente precisa pesquisar. Então, e outra, quem pesquisa se depara com outro grande desafio, porque existem linhas de pesquisas que muitas vezes não andam paralelas, elas divergem. Então, você tem que ir na sua exploração, na sua dedicação de corpo e alma para determinado fenômeno, você tem que decidir, eu vou seguir qual linha, eu vou seguir qual linha. Agora, lendo 1 ou 2 artigos, você dificilmente vai sair do lugar, né? Com certeza. Como é que tá com isso, meu amigo? Olha, a gente voltou para Platão, né? Porque aí a gente tenta provocar, a gente é aquele cara que tá voltando para a caverna, tá ligado? Para poder tentar causar inquietação no povo, para de alguma forma tentar convidá-los, né, a ler, a tentar ter esse despertar, né? Que na metáfora da alegoria da caverna a gente tem esse convite, né, ao despertar para poder enxergar a luz. Aí, infelizmente, no Brasil isso é muito difícil por causa de todo o retrospecto histórico, social, cultural da própria formação, né, política, social e econômica da nossa terrinha. Por que eu estou dizendo isso? É que eu peguei umas pesquisas, né, antes da gente se encontrar aqui, de 2016 para cá, né? Então, assim, não acredito que infelizmente isso tenha mudado, mas em média, né, o brasileiro médio ele lê menos de 3 livros por ano, o que é muito preocupante, né? Então a gente tem homem, a gente tem um abismo, né, muito grande entre o que deveria acontecer e o que realmente acontece de fato por causa de coisas que já são muito bem compreendidas, infelizmente, né, e que a gente luta enquanto educador para que isso mude, para que isso melhore. Mas, infelizmente, essa questão da limitação da leitura, da gente ter os chamados analfabetos funcionais, isso é muito sério. E a gente tem isso que acaba sendo um efeito cascata, porque o cara sai do ensino fundamental sabendo muito mal ler, assinar o próprio nome, chega no ensino médio um analfabeto funcional, e quando chega no ensino superior, aí ele chega com todos esses vícios que você falou, com esses vieses, de não saber defender criticamente uma opinião, baseada em argumentação, né, baseada em evidências e fatos cientificamente embasados. E a gente tem uma grande parte da população que é assim. E num terreno como esse, né, fake news proliferam muito facilmente, infelizmente. Para a gente, né, se encaminhando aí para a nossa etapa final desse encontro. Tão bom. Hoje foi não, por mim, hoje foi quando o debate começa a ficar bom, né, o tempo está correndo. Eu acho interessante quando eu escuto nessa predisposição à acomodação, essa dificuldade para sair da zona de conforto e tudo mais, essa dificuldade de sair do ritmo do ensino médio, ao ensino superior, que na verdade são patamares bem distintos. Então precisa de uma dedicação, de um esforço maior, né? E aí quando eu escuto, por exemplo, mas todo mundo faz assim. Aí você pergunta, o seu círculo, o seu campo, o seu alcance, é quão expressivo para você dizer que todo mundo faz assim? Aí, justamente, né? Cai nessa história de que, é preciso pesquisar, não tem outra forma. E, especialmente, a nossa grande dificuldade, nessas minhas últimas palavras, é justamente despertar no aluno essa paixão, essa sede por conhecimento. A leitura, quando você, por exemplo, né, você assiste a um dos grandes best-sellers de Dan Brown, O Código da Vinci. Quando você assiste ao filme, você tem suas primeiras impressões. Você se encanta com a habilidade, né, dos autores, de todo o roteiro, do quente frio, de você sair de
tensões para suavizar, porque em determinado momento foi desvendado o mistério, e os conflitos e as pressões, etc. Aí você vai ler o livro. E aí você vê o quão rico de detalhes é a fonte de informação, né, a partir do livro. E aí você faz suas comparações. Só que, ainda assim, é preciso que você releia. Então a nossa grande dificuldade é essa. Desperte para isso, para essa viagem. Uma viagem que você, quando você vai a determinado local pela segunda vez, você já começa a prestar atenção a outros detalhes. Eita, eu não tinha visto isso. Então, quando você relê, você amplia seus horizontes. E o hábito da leitura, ele se torna mais leve, mais prazeroso, novas descobertas. Né? E aí você lê, perfeito, quais são as obras relacionadas com isso? E aí vem o despertar, o desejo por ler outra. É como dialogar com os autores. Então você tem uma conversa lá com o Dan Brown, aí depois você vai para outros autores e você enriquece, é um mundo, é como você abrir uma janela para o universo e despertar para outras galáxias. É impressionante isso. Então, como inspirar o aluno a essa descoberta, a intensificar essa sede por conhecimento? Então, esse é um dos grandes desafios, porque quando o aluno, o sujeito, ele desperta para essa sucessão de portas e janelas, essas descobertas, aí ele se liberta. Né? Uma das grandes dificuldades, né, e denunciada, por exemplo, em algumas obras de Bauman, em relação a que nós trocamos a nossa liberdade a partir da condição de ter acesso ao conhecimento e repensá-lo e reconfigurá-lo por uma falsa ideia de segurança, quando transmitimos a nossa condição, né, de autonomia e tudo mais para o Estado, para outro, para o super-homem, para o que, etc., né, para o presidente e por aí vai. Então, para superar essas nossas limitações, e é comum você ouvir, eu não discuto sobre política, religião e futebol, né? Não tem essas histórias? A tríade. Como é que a gente não vai? Não é? Impressionante isso, porque nós somos seres políticos, culturais, então a gente precisa, para poder sair dessa nossa zona de conforto, que é altamente prejudicial, essa nossa forma de se defender, a dificuldade de sair, de transitar do velho para o novo, que depois passa a ser velho e novo. A gente discutiu isso aí também no nosso encontro anterior, né? Nessa questão da caverna, da alegoria da caverna para a Matrix. Então, essa dificuldade, como é lidar com isso? Como é difícil lidar com isso? E a gente tem aí inúmeros exemplos dos prejuízos de não discutirmos sobre política, sobre religião e etc. Né? Com certeza. É realmente uma das nossas maiores barreiras nesse trato com o conhecimento, nessa nossa relação professor-aluno, filho-pai, etc. É impressionante isso. E aí eu passo a palavra para você, para a gente fazer as últimas considerações desse nosso encontro desafiador e inspirador. Depois de uma fala tão bonita, o que é que eu posso dizer? Olha só. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui, né? E quero deixar uma mensagem para quem está aqui agora. Muito obrigado por terem ficado até o final. Para quem for ver depois também, né? Quem puder dedicar um pouco do seu tempo a assistir e a partilhar, né, um pouco dessas reflexões conosco, eu já deixo também meu agradecimento. E eu reforço só a questão da importância da gente poder aplicar princípios tanto de filosofia quanto de ciência em nossas vidas, para a gente poder se tornar seres humanos melhores, para a gente poder se tornar cidadãos melhores e para a gente poder se tornar profissionais melhores. O princípio que eu uso para isso e que, para mim, dá muito certo, que eu posso tentar recomendar para vocês, é o da curiosidade. Há muitos anos eu li um livro de um historiador chamado Anthony Pagden, chamado Povos e Impérios, que me marcou profundamente por uma expressão latina, chamada Hominis Viatoris, que ele dizia que os seres humanos são eternos viajantes, que eles têm essa curiosidade de sempre querer saber. A gente tem isso, essa centelha da curiosidade de querer sempre saber o que tem depois daquela colina, o que tem depois daquele monte, o que tem por vir.
Então, eu tento, durante a minha vida, alimentar isso em mim, para não cair naquele meme do enfim, a hipocrisia, de ficar mandando para os outros, né? Fazer o que eu não faço. Então, eu tento sempre me alimentar e me nutrir dessa condição de humildade e desse sentimento de querer sempre entender cada vez mais o mundo que me cerca e tentar usar tanto a ciência quanto a filosofia para tentar dar um significado para isso. Imagine só que a gente vive num universo onde a gente conhece só 5% dele. A gente só conhece hoje 5% do universo, com tudo que a gente tem, com todo o conhecimento que a gente possui. Ainda existe muita coisa para se descobrir, muita coisa para a gente entender. Existem ainda muitas contribuições que podem ser feitas. O desafio está aí postado para nós e para as próximas gerações. Por isso, a curiosidade ela é primordial, ela é importante, mas ela tem que ser alicerçada nas metodologias de investigação adequadas para todos os desafios que a gente vai ter no mundo que a gente tem agora e no mundo que vai vir daqui a poucas décadas. Essa não vai ser a primeira pandemia. A gente tem agora a questão da engenharia genética. A gente tem a ganhadora do prêmio Nobel, que ela, a Jennifer Doudna, que ela foi agraciada, ela foi laureada pelo Nobel de Química por causa da técnica do CRISPR, da edição genética. Isso vai revolucionar sensivelmente a própria natureza do que é ser humano. A gente tem a inteligência artificial batendo aí na porta, a questão dessa nova revolução industrial que está acontecendo no mundo. Tudo isso vai exigir da gente conhecimento e disposição para querer entender essa realidade. E se a gente não parar para realmente se debruçar sobre essas questões com a seriedade e com as ferramentas que são necessárias, a gente vai correr um sério risco de poder dar uma contribuição aquém daquela que a gente poderia dar. E isso, além de ser triste, né, não seria o ideal. Nós, enquanto professores, enquanto educadores, eu tenho isso como missão, de realmente tentar ajudar as pessoas a desenvolver esse senso de curiosidade, porque tem muita coisa ainda para se descobrir, para se investigar, tem muita releitura para ser feita, tem muito desafio que ainda a gente pode ajudar. E todas as pessoas que também se sentirem chamadas, que se sentirem convidadas a essa missão, a essa nobre missão de querer entender o mundo, então elas serão muito bem-vindas e vão poder acompanhar a gente nessa jornada. Perfeitamente. Obrigado aí pelas palavras, pelas contribuições. Nós tivemos uma boa presença. Tiago, Anesca, Camila, Francisco, Everton. Agradecemos a todos e todas pela participação. Valeu, né? Todo mundo aí. As contribuições com algumas perguntas, algumas questões levantadas que a gente tentou incrementar aqui no nosso debate. Somos gratos também por essa contribuição. Com certeza. E aí, agradecemos a todos e todas. Lembrando que todo sábado, no meu perfil, nós temos mais convidados e convidadas para estar enriquecendo nossos temas. Edinaldo, além de uma referência de crescimento pessoal, né? Enquanto amigo, eu tenho o prazer de contar com ele para essa nossa tarefa muitas vezes árdua e tortuosa, mas segundo Gandhi, por exemplo, né, é sábio olhar para trás, porque analisando a tortuosidade das nossas pegadas que poderemos traçar um caminho reto para o futuro. Tem outra mensagem que eu acho interessante, é que nós somos a soma dos nossos antepassados. Nós estamos hoje numa condição mais favorável graças ao que os nossos antecessores fizeram, né, enfrentaram e etc., para suavizar nosso caminho. Então, nós temos a responsabilidade de dar continuidade a toda essa dedicação. E eu vejo nos pais e mestres, os professores, uma relação de interdependência, de importância fundamental para enxergar, por exemplo, todas essas questões que você muito bem falou agora. Então, assim, é fantástica a nossa relação de responsabilidade e contribuição. E como é gratificante quando a gente vê colegas, quando a gente vê professores repensando e, de repente, até
quando a gente consegue provocar alguns novos questionamentos nessas nossas relações e alguma mudança de comportamento expressiva nesse sentido. Com certeza. É fantástico esse desafio, né? A nossa condição de projeção nesse sentido. Então, boa noite a todos Valeu, e todas, muito obrigado, um abração e até o próximo encontro. Falou, gente. Valeu. Boa noite. Valeu.